Se a gente falar quando as coisas não dão certo, tá? No câncer de estômago, para onde o câncer de estômago espalha mais? Um órgão pouco conhecido e muito comum que o tumor de estômago caminha, além dos linfonodos, que são um sistema linfático ali, são gânglios. Sempre explico para o paciente quando a gente tem infecção de garganta, aquelas bolas que ficam no pescoço, as chamadas ínguas, a gente tem íngua no corpo todo. Então isso faz parte do nosso sistema linfático de defesa, né? E ao redor do estômago tem vários. Tanto é que o cirurgião remove isso na cirurgia também. Então esse é um local que o tumor caminha com muita frequência. Peritônio é um órgão pouco conhecido. É basicamente um revestimento de alguns órgãos abdominais. É como se fosse um filme, um magipaque por cima ali do intestino. Como se fosse a toalha da mesa, né? E é um órgão que geralmente a gente não consegue perceber com facilidade nos exames. Se ele tiver muito espesso, deve estar acometido pela doença. Aliás, a gente não falou, mas no mapeamento da doença, para enxergar o tamanho da doença, muitas vezes a gente precisa até que o cirurgião olhe, faça uma videolaparoscopia, coloque uma câmera dentro do abdômen para enxergar, ver se tem algum ponto de doença ou não nesse peritônio, de tão difícil que ele é, algumas vezes, a gente enxergá-lo. Fígado também é um órgão bastante afetado. Acho que esses são os 3 principais órgãos que acometem. Uma pergunta frequente de pacientes é em relação à cura. Todo mundo tem sempre, óbvio, né? Sabe que o câncer é uma doença estigmatizada, que hoje a gente cura muito mais do que se curava há 5 anos atrás, que curava muito mais do que há 10 anos atrás, curava muito mais há 15 anos atrás. A medicina está evoluindo cada vez mais rápido, caminhando para a cura, e pacientes que antes não tinham chance de cura, hoje a gente sabe que tem chance real de cura. No estômago, qual paciente a gente deve pensar que tem chance de curar? Se essa doença espalhou para o fígado, tem alguma chance de cura ou não? Se a paciente espalhou para o peritônio, tem chance de cura ou não? No livro, na teoria, os pacientes que têm doença metastática, ou seja, que a doença saiu do estômago e foi para outro órgão à distância ali, fígado, isso que a gente conversou, não, mas na prática a gente tem visto cada vez mais pacientes se curarem com doença à distância, né? Com doença metastática. Os tratamentos melhoraram muito de doença metastática. É o que a gente chama de medicina de precisão. A gente olha para a doença de um modo diferente. A gente pode ter um bandido de terno com cara de bonzinho e ser muito malvado, e pode ter o oposto também. Então, acho que medicina de precisão nada mais é do que você dar nome e sobrenome e tentar adequar o tratamento baseado nisso. E isso teve um avanço estrondoso nos últimos anos, e o que está trazendo a cura em alguns casos. Obviamente que não todos, mas em alguns casos. Isso vai depender, óbvio, do tamanho da doença, quantos órgãos acomete, a gente usa até técnicas ablativas algumas vezes na tentativa de chegar à cura desses pacientes. Mas acho que todos nós já vimos pacientes curados nessa situação. Vale também um conceito um pouco geral, se a gente disser. A gente sabe que o câncer de estômago e de esôfago são cânceres também mais para o lado ruim, quando a gente compara com o intestino, que talvez seja um câncer menos ruim. Não vou falar bom, porque... mas menos ruins, vocês me entendem. Talvez não seja tão ruim quanto o pâncreas. O pâncreas talvez esteja no espectro ainda pior até do que... Nosso arsenal de tratamento ainda é ruim, né? O estômago e o esôfago. Mas, então, estômago e esôfago, mesmo que tenham espalhado para o fígado, a gente ainda tem chance, a gente vai buscar a cura, e alguns pacientes a gente pode conseguir. A gente não joga a toalha. Há tempos atrás se jogava a toalha, né? A gente vê ainda que existe... Depende do tumor, se a gente vai ter algumas características daquele tumor. Essas características, elas estão nas moléculas. É uma coisa, de fato, super complicada, uma coisa que está super moderna, está super atual, mas que
se o que gerou, eu entendo assim, o que gerou aquele câncer, algumas mutações no DNA do câncer estão presentes, mesmo metastático, ele pode ser curado. Alguma coisa nessa linha que... Exato. Quando o tumor tem algumas alterações que a gente tem um remédio específico para ela, a nossa taxa de sucesso aumenta. Mas eu explico de maneira bem simples para o paciente. A gente começa uma jornada subindo uma escada. Todo mundo sabe onde quer chegar, todo mundo quer chegar na cura. Mas a gente só chega lá subindo um degrau por vez. Então esse é o nosso objetivo, mas a gente não olha o objetivo, olha o próximo degrau. Então se você atende uma doença, um paciente com uma doença muito volumosa, o primeiro degrau é estacionar essa doença. Ela está crescendo, eu frear a doença já é uma vitória, já é um degrau. E eu acho que é uma doença que a gente aprende a comemorar todas as etapas, degrau por degrau, e não só focar na última etapa. Mesmo porque nos casos que não atingem a cura, não significa que a vida acabou. Então, esses pacientes podem viver por anos e anos com uma excelente qualidade de vida, tocar os seus projetos. Então, eu tenho muito receio nesses conceitos. Isso não tem cura, porque dá a impressão de, acabou, minha Desiste, vida... né? E não é isso. Gente, eu acho também esse é o conceito geral. Óbvio que todo mundo deseja a cura, mas a cura não é para todo mundo. A gente não vai conseguir curar todos os pacientes. Mas a gente cura cada vez mais. E os que não curam, a gente tem o controle da doença, né? A gente usa muito esse termo na oncologia. Controle da doença. Na medicina, então, né, Luiz? Tirando infecção, o que a gente cura, de fato? A diabetes, né? A pressão alta. Você controla. Diabetes. Você controla. E o câncer, quando a gente não consegue curar, cada vez mais a gente consegue controlar. E o paciente vive com o câncer anos a fio, muitas vezes com controle a longo prazo, que a gente fala, né? Então para chegar na cura de doenças metastáticas, primeiro precisa de um bom tratamento. Felizmente a gente evoluiu para novos tratamentos, imunoterapia, terapia-alvo e uma série de outros tratamentos. Com melhores tratamentos, obviamente, a gente consegue frear mais, diminuir, às vezes até fazer a doença desaparecer aos nossos olhos. Isso não significa que não pode voltar. E ainda a gente utiliza, às vezes, de cirurgias, técnicas de ablação do fígado, etc.